Pronto, voltamos, gente. Eu tô dividindo o dano moral de acordo com as pessoas e tudo mais. Agora, com relação à necessidade de prova, tem o dano moral subjetivo, que é aquele que precisa ser provado, e o dano moral objetivo, que é o in re ipsa, que é o presumido. O dano moral subjetivo, aqui tá falando que precisa ser comprovado, o exemplo é o dano moral da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela vai sofrer dano moral. Existe dano moral da pessoa jurídica também, que o nome em cadastro de inadimplente é presumido. Por exemplo, você coloca o nome de uma empresa lá no Serasa, o dano é presumido, inclusive vai ser muito maior do que o dano de uma pessoa física. Mas, enfim, existem alguns tipos de dano, a maioria deles, do dano moral, que você vai ter que comprovar. Não comprovar o dissabor, a tristeza e tudo mais, mas você vai ter que comprovar que aquilo extrapolou o tal do mero aborrecimento aí da vida privada. A gente vai ver mais pra frente um caso em que o banco foi condenado porque as pessoas ficavam mais de 1 hora na fila de espera. Então, assim, 15 minutos não vai ser considerado, você vai ter que comprovar que você ficou mais e tal. Como eu falei, como o dano moral ele não é tabelado, eu até trago mais pra frente aqui a questão do tabelamento, o STJ se recusa a fazer esse tabelamento. Por quê? Porque ele vai ser pessoal, vai depender da situação do caso concreto, da pessoa que sofre o dano e tudo mais. Então, teoricamente, tudo isso vai comprovar. Então você vai ter que, por exemplo, inscrição de nome no Serasa, se você junta um comprovante de que você foi fazer uma compra e não conseguiu, a tendência é que o juiz vai considerar, vai dar um dano moral maior do que aquele mero dano presumido do nome em inscrição em cadastro de inadimplente. Você comprova que você foi fazer um financiamento da sua casa, dos sonhos, e aí lá na porta o gerente do banco e tal, o seu dano vai aumentar. Então a ideia é que ele seja variável de pessoa para pessoa. E tem o dano moral que é o presumido, que são os casos, a minoria, só que são os casos mais comuns. É o caso de inscrição de nome em cadastro de inadimplentes, com a ressalva da súmula aqui, e o uso indevido de imagens com fins econômicos. A súmula do cadastro de inadimplentes é uma súmula bem conhecida aqui, que fala que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. O que isso significa? Que se você já tinha o seu nome sujo na praça por uma dívida que era legítima, você não tem direito ao dano moral, você só tem direito ao cancelamento. Eu questiono isso aqui também. Por quê? Porque o ato ilícito é o mesmo. Escrever o nome de alguém no cadastro de inadimplente, escrever o nome de alguém que tem inscrição pré-existente e o que não tem, é uma falha da prestação de serviço da mesma maneira. Então, o banco tem sorte de ter escrito o nome de alguém que já tinha o nome negativado. É a mesma conduta com consequências muito diferentes. Mas a ideia é que aquilo não vai abalar a sua reputação, porque a sua reputação já está abalada. Caso seja inscrição irregular, aí você coloca os dois no polo passivo e pede dano moral com relação aos dois. 2 inscrições irregulares. O problema, se você quiser entrar contra um e contra a outra, é provar que a outra é irregular também, né? Então vai ser mais fácil você colocar os dois no polo passivo, comprovar os dois juntos e pedir o dano moral, né? Ou então entra primeiro contra o primeiro e depois contra o segundo, né? Para comprovar que o primeiro é irregular. E a súmula 403 diz que independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Essa súmula aqui, eu também acho ela muito complicada, porque ela dá uma misturada em conceitos, na minha humilde opinião. Por quê? Porque tá falando assim, independe de prova do prejuízo, a indenização de publicação não autorizada da imagem. Então tá falando do direito de imagem, que realmente é um direito da personalidade. Só que aqui tá falando sobre fins econômicos e comerciais. Então o que tá falando? Sobre a intenção de lucro do outro. Só que o dano que eu vou sofrer não tem nada a ver com a intenção de lucro. Então, qual que é a diferença da minha imagem ser publicada para fins da minha honra numa publicação com fins econômicos ou numa publicação do jornalzinho do CA da faculdade? Para fins de abalo moral, é o mesmo. Então, aqui que você vê que os conceitos começam a ser bagunçados. Mas a ideia é essa, que quando ele tem finalidade, então assim, filmaram você na rua e colocaram no comercial de uma empresa de telefonia, eles vão ter que te pagar. Ainda que com nada, você ganhou 1 milhão de seguidores, sua vida melhorou com aquilo. Mas eles vão ter que pagar, por isso que eles colocam figurante, por isso que eles têm que bancar a autorização de uso de imagem de todo mundo.
é bem importante lembrar dessa súmula, gente, volta e meia cai. Mudança de entendimento aqui. É o que eu estava falando sobre a questão do banco, do mero aborrecimento, da relação contratual, que tem mudado o entendimento justamente porque a nossa sociedade de consumo cada vez mais urbanizada, as pessoas cada vez mais inseridas no mercado de consumo, o judiciário tem tido que cada vez regulamentar mais, senão a gente vai ficar no domínio aí de todas as empresas. Então, esse aqui é um caso de indenização por espera na fila do banco por mais de 1 hora. Aí aqui fala aqui, a só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera na fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige às sanções administrativas que podem ser provocadas pelo usuário. Então, tem regulamentação interna, né, das agências reguladoras e tudo mais. Aí tá falando, não é com base só nisso aqui. Isso aqui é uma regulamentação que é administrativa, para que eles regulem as atividades administrativas. Agora, quando extrapola, aí a espera para atendimento, quando excessiva e tal, é reconhecida faticamente como provocadora de dano moral. Então, ele é um dano que ele não é presumido, ele tem que ser comprovado, né? Ele é subjetivo. Isso aqui é uma mudança de entendimento. É o começo da quantificação da perda do tempo útil. Então, a perda do tempo útil está se tornando um valor. Então, ficar horas pendurado lá falando carteira de telefonia, a tendência é que ela venha a ser considerada mais do que um mero aborrecimento, né? Então, a valoração do tempo útil é uma novidade aí da jurisprudência. Mas e hoje, esse tempo do banco, ela tem assim, 20 minutos, 1 hora? Aqui ficou 1 hora, né? Então é isso, vai ser meio caso a caso. 1 hora é muito. É um negócio que vai ser caso a caso, entendeu? Porque assim, o que está na legislação administrativa lá, eu não sei. Então talvez seja 15 minutos, tipo, o consumidor não deverá ficar mais de 15 minutos. Então falou, não foi com base nessa invocação administrativa, é uma coisa que extrapola. Tem que extrapolar, tem que ser forte na relação de consumo, na relação contratual, para que seja caracterizado o dano. Mas é o que eu falei, até que a pessoa entrou com esse pedido aqui, não tinha jurisprudência, entendeu? Vale a pena provocar o judiciário aí. Hoje, por exemplo, eu atendi gente na defensoria que estava esperando lá 4, 5 horas. Nossa, fico desesperada com isso. É horrível. Mas assim, 1 hora você tem que parar de sofrer, porque senão eu vou morrer todo dia lá. Então, e aquela diferença de cliente? Tipo, o meu banco ele tem o Prime, Classic. Não viola, então? Você tem uma categoria melhor. Você tá lá na fila esperando o Prime Pobre chegar. O Prime chega, ele é o próximo. Ó, você tem tomação aí, a isonomia, vexatória. Mas em princípio assim, pro próprio banco manter a atividade comercial dele, ele faz essas categorias de cliente, né? Sim, eu me sinto mal. Em avião, classe média, já viu? A primeira classe tá sempre na frente, você passar meio humilhadinho, aí vai pra trás, também avião, é a vida inteira você vendo na cara. Os primeiros vão ser evacuados também. Ou entra mais que então, mas aqui ó, aqui falando, eu citei aqui um informativo que vale a pena a leitura, que é isso, ó, em suma, você percebe que a jurisprudência da STJ tem entendido que o descumprimento do contrato que envolva valores fundamentais protegidos pela Constituição podem gerar um dano moral presumido em reis. A gente vai ver mais pra frente alguns exemplos, mas tem que ser valores muito fortes, tá? Esse aqui é o caso de direito de moradia, ó. Há mais de 12 anos houve a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de uma unidade habitacional. Contudo, passado mais de 9 anos do prazo previsto para a entrega, o empreendimento imobiliário não foi construído. Então, aqui está falando, a inexecução causa séria e fundada angústia de espírito, a ponto de transpor o mero dissabor oriundo do corriqueiro inadimplemento do contrato, que é o que ele sempre fala. Daí ensejar pela peculiaridade o ressarcimento do dano moral. Mas assim, fazendo um bando de ressalvas, dizendo que, olha, só porque esse caso é muito pesado. Eu estava falando aqui para colega que o dano moral em entrega de empreendimento já está solidificado, assim. E normalmente o entendimento é que 6 meses após o prazo não tem que indenizar, né? 6 meses até 6 meses. Então quando você compra, você já coloca 6 meses pra frente, porque eles vão usar esse prazo.
que é como se fosse uma extensão de contrato. Mas a partir de 6 meses já é indenizável, e aí, inclusive, prejuízos que você tenha tido, prejuízos materiais que você tenha tido daquilo. Então, se você teve que alugar, se você teve que, enfim, se deslocou mais longe do trabalho, você pode pedir. Teve um outro que eu não trouxe aqui, eu acho que está na aula que eu falei de juros, correção monetária, multa e tal. Que o que aconteceu? O contrato só previa estipulação de multa para o cliente, para o consumidor. Então, se ele não pagasse, era multa disso, daquilo, juros moratórios, juros remuneratórios, pesado. No caso de demora de entrega, não tinha. Aí, além do dano moral, o STJ aplicou todas as multas que tinha contra o consumidor, contra a empresa, a imobiliária também. O que mostra a isonomia aí, né? Porque normalmente contrato de adesão, o consumidor não escolhe nenhuma das cláusulas, só tem multa por descumprimento do consumidor, né? E aí eles aplicaram contra também. Achei bem legal. E acho que foi com base em valores, assim, boa fé. Aí aqui falando do tabelamento. O que tá escrito aqui? Pretende? STJ entende incabível. STJ entende incabível o tabelamento. É o que eu tinha falado. A indenização não está sujeita à tarifação. Tá ali no computador. Porque ficou bem. Então, já tentaram fazer essa tabela. Tem várias tesezinhas de faculdade que faz o tabelamento aí, o tabelamento na prática, porque nome no Serasa, perde um dedo, perde o pai, é meio tabelado. Vocês acham que não é? Acho que é cada caso. Mas o STJ entende que não é possível tabelar. Por quê? Porque, teoricamente, o dano moral ele é fixado no método bifásico. Tem ali um informativo que embasa esse método bifásico 470, que acho que é de 2015. A fixação passa por 2 fases. O juiz deve analisar grupos de julgados do STJ sobre o tema. E 2, o julgado deve aplicar os parâmetros de fixação acima descritos com base nas circunstâncias do caso concreto. Teve um caso lá que eu peguei isso quando eu estava lá no tribunal, que era uma mulher. No tribunal, eu costumava fazer os votos, eu não, né? Lá o gabinete lá que eu trabalhava, que a gente fazia assim, inscrição no nome no Serasa, a gente fazia 10 vezes o valor da inscrição. Qual é o sentido? Nenhum. Era R$80, ganhava 800. 1.500, 15 mil. Era assim. Porque assim, o dano não é correspondente ao fato do valor que foi para a inscrição, mas era um critério tirado lá da cabeça e era assim. Mas, assim, coisas da cabeça. Isso é só pra vocês dizerem que é a farra do corpo. Caso a caso? Não, de sofreu dano ou não sofreu dano, não. Tinha um ou outro caso, teve uma mulher que ela era tipo jornalista em Ribeirão Preto, renomada. Ela foi lá e ficou alegando, eu sou muito renomada, não sei o que lá. O dela aumentou um pouquinho. E teve um caso que eu peguei que era uma empresa de... não, esse caso era até telefonia, quando ficava sem telefone, entendeu? A gente analisava a rua. Era uma empresa de chocolates que ficou na Páscoa sem telefone. Aí, então por causa disso, analisei os rendimentos, né? Sim, exceção. Mas vale a pena, vocês como advogados, vale a pena fazer um draminha no caso concreto, porque tem chances de levar. Faz o drama, leva, sofri, vexatória. Tem uns que falam assim, os meus vizinhos me zoavam. Aí você fala, como seus vizinhos querem saber? Aí o voto falava assim, bom, se alguém contou pros seus vizinhos foi você. Mas enfim, teoricamente analisa o caso concreto. Acho que foi até essa jornalista que falou, não, a jornalista que foi pro jornal o negócio dela. Mas teve um outro que falou que era zoado pelos vizinhos, uma informação que nunca teria chegado pros vizinhos. Mas então, o parâmetro, a extensão do dano. Um exemplo se a vítima morreu e deixou 4 filhos, maior a indenização do que se deixou um. Eu estava falando do caso de avião e tal. O grau de culpa do agente, a contribuição causal da vítima, né? Se a vítima foi muito desidiosa, se a vítima demorou muito tempo para ir atrás. Esse tipo de coisa vai acabar contando. Ou então se a vítima foi muito diligente. Então isso aí conta mais, né? No outro caso que eu falei sobre a questão de litigar, o fato do cara ter que liga aqui, vai ali, faz BO, tal, vai, litiga. Então assim, a diligência da vítima também vai influenciar. As condições gerais dos envolvidos, condições econômicas, político, social, cultural, psicológica, etc. conta também. E a natureza jurídica pedagógica, educativa e até punitiva da indenização, que foi o que eu falei, isso aqui normalmente não é aplicado, mas vem começando a ser. E a vedação do enriquecimento sem causa da vítima e a ruína do ofensor. Eles têm medo de causar a ruína do ofensor.
E aí é o que eu já falei. Que... Exatamente, a ruína dos consumidores ninguém pensa. Eu acho que eu coloquei isso aqui. Aqui, isso aqui eu atualizei hoje, que eu peguei nos informativos, que fala sobre essa questão da perda de alguém por morte, né? Fala assim: na fixação do valor da reparação pelos danos morais sofridos por pacientes de vítimas mortas no mesmo evento, não deve ser estipulada de forma global a mesma quantia reparatória para cada grupo familiar. Grupo familiar é o quê? Os filhos, os pais, os irmãos. Então não tem que ser tabelado, não é 100 mil para cada filho. Se, diante do fato de uma das vítimas ter mais parentes que outra, for conferido tratamento desigual a lesados que se encontrem em idêntica situação de abalo psíquico, devendo nessa situação ser adotada a metodologia de arbitramento que leve em consideração a situação individual de cada parente de cada vítima do dano ou morte. A fixação do valor reparatório global para o grupo familiar justificar-se-ia apenas se todos os lesados se encontram em idêntica situação para o tratamento. O que está dizendo aqui? Como que você quantifica o quanto cada filho tem que receber pela morte de um pai? Eu acho que isso aqui já, assim, vai para uma esfera individual dificílima. E na verdade acaba que não é aplicado isso aqui, tá? Mas assim, como individualizar? Como você vai ver que cada filho vai receber igual? É o filho mais querido? É o filho mais velho que viveu mais tempo com o pai? Não dá. Isso aqui eu acho que é um critério dificílimo, mas só para vocês saberem, é um RESP aí, 2014. Trazendo aqui um tema que estava quente aí um tempo atrás, a questão das biografias, que não é autorizada, não é necessária autorização prévia do indivíduo e tudo mais, mas caso haja algum dano, ele é indenizável. A indenização a posterior, porque eles estavam considerando que você exigir autorização era uma censura que não é abarcada pela Constituição de 88. Aqui eu trago um pouquinho de informativo sobre imprensa. Essa questão da imprensa, eu já tinha falado um pouco na outra aula, é uma questão que vai ficando cada vez mais, assim, é muito mutável. A responsabilidade da internet, dos provedores e tudo mais, enfim, ela vai cada vez ter mais julgados e ela vai ser muito dinâmica. Aqui está falando que não constitui ato ilícito a produção de danos morais, uma matéria jornalística, quando ela for baseada em publicações anteriormente publicadas. Matérias anteriormente publicadas. Então, assim, você só reproduziu aquilo que você colocou na internet, não constitui ato ilícito, então não há o dano moral. Aqui a súmula 221 do STJ diz que são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, se eu coloquei uma matéria no UOL, ofendendo alguém, tanto eu quanto o UOL somos responsáveis, tá? Lembrar disso aqui, que essa súmula sempre cai. Então, o proprietário do veículo e o autor, os dois são civilmente responsáveis. Aqui, o titular do blog, responsável pelo que é publicado por um terceiro. É a mesma lógica, né? Porque ele é o dono daquele domínio aí. E aí, lembrando de uma coisa aqui que é uma besteirinha para instrumentalização. Incumbe ao ofendido que pleiteia judicialmente a identificação e rastreamento dos autores de ofensas a indicação do endereço das páginas onde se encontram as mensagens. Então, isso aqui é um requisito, gente. Vocês vão ter que ajuizar, informativo aqui, vocês vão ter que ajuizar e colocar o site. Senão, tipo, é um requisito essencial que você vai ter a sua distinção. Faz sentido, mas eu acho estranho ser um requisito essencial, assim, sabe? Porque... pode excluir a página, ou então pode ser impresso ali, enfim. Mas você tem que indicar. Aí aqui, gente, falando sobre o dano moral do incapaz, que também tem vários meandros aí. Tem a discussão se o incapaz seria capaz de sofrer dano moral. E o entendimento é que sim. A gente está falando sobre um indivíduo que tem uma doença mental grave, uma demência total irreversível, ele recebia provavelmente algum tipo de benefício. E a filha dele percebeu que tinham vários saques fraudulentos. E aí quando ela entrou pedindo indenização, o que o banco falou? Não, ele é incapaz, ele não sofre dano, ele nem sabe o que está acontecendo. Mas o entendimento é que sim, sofre dano moral, absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano moral.
porque é o que a gente falou, ele é ferido de forma objetiva, né? Não vai ficar vendo se a pessoa é capaz ou não sentir dor e tal. Aí fala, a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano moral, mas não a causa. Dano moral é ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-lo. Não necessariamente você vai ter esses sentimentos desagradáveis. Ano passado foi firmado esse entendimento. Inclusive, acho que um dos casos em que sofre dano incapaz e tal, é um caso que está até aqui mais pra frente, de bebê que falece em acidente de carro e tudo mais. E aí recebe o DPVAT. Então é o caso de um incapaz que sofre sim dano, né? Aí aqui eu trouxe uma observação que vai me ressaltar que com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência mental não é mais considerada absolutamente incapaz, né? Então essa questão do absolutamente incapaz, existem os absolutamente incapazes, mas não serão sempre, né? Ele vai ter que ser, tem todo aquele procedimento específico agora, que tem que ser determinado judicialmente. Em caso de automóvel, isso aqui também é outro correlato aqui do aborrecimento pela perda do tempo útil. A pessoa que comprou um carro zero e teve que ir várias vezes à concessionária reparar pequenas coisas. Meu pai até passou por isso, poderia ter recebido. Foi milhares de vezes. E é cabível. O consumidor do veículo 0 km que necessita retornar à concessionária por diversas vezes. O que é isso aqui, gente? É a justa expectativa de quem compra um carro novo, de que ele não vai quebrar 200 vezes, que ele vai funcionar. Então, é aborrecimento relevante pela perda do tempo útil. Isso aqui, quando eu trabalhava no TJ, que foi, sei lá, 2012, é impensável, assim, a Câmara lá que eu trabalhava dá uma indenização por isso. Seria um mero aborrecimento pela quebra contratual e tudo mais. Então, assim, você seria ressarcido pelo seu dano, mas pela perda do tempo útil, eu não imaginaria, porque isso aqui é evolução mesmo. Súmula 388 da STJ, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. A outra lá do cheque era a apresentação do cheque pré-datado também. São as duas de cheque aí, lembrar disso. Tem aqui um RESP que traz alguém que estava falando até de alguma coisa de doença, alguém que fez alguma pergunta que eu lembrei desse caso. De um rapaz que foi internado num hospital, ele tinha HIV e o hospital divulgou uma lista com as pessoas que tinham HIV. E aí, muita exposição. Ele recebeu a indenização pelo dano Mas moral. ali está escrito que ele constava equivocadamente. Equivocadamente? Uhum. Tá. Constava equivocadamente. Mas eu Não, acho sim, que todos não, todos. Esse aqui eu acho que eu peguei até num estudo sobre isso, falando que todos são. Não pode divulgar lista de pessoas enfermas, é sigiloso. Para as pessoas de HIV especificamente é mais sensível ainda, o sigilo é um direito total. Ausência de dano indenizável pelo rompimento do noivado. Estávamos perguntando. Não é indenizável, gente. Por quê? Porque não é um ato ilícito. Você está no exercício regular de um direito seu. Você ficou noivo, você pode terminar. É ruim, né? Mas são os aborrecimentos aí da vida amorosa. Os meros aborrecimentos da vida amorosa. Então, assim, romper noivado é direito da pessoa. Então, assim, o simples rompimento do noivado não pode ser obrigatoriamente causa de indenização. Não basta somente o dano, é preciso que a conduta tenha ilicitude. É o que eu falei. Qual que é um caso que seria indenizável? Ser deixado no altar, por exemplo. Porque aí, voltando lá para a primeira aula, o que é ser deixado no altar? Você está exercendo um direito seu em abuso de direito, né? Você não precisa romper, deixar a pessoa passar por isso. Rompe uma semana antes que seja. Ou de manhã. Antes da pessoa dar cara. Aí você consegue fingir que você que não quis. Mas mesmo assim, o aval, tem que desmarcar tudo. Depois Assim, gastos. Gasto não é dano moral, gasto é material. Isso aí você relaxa. Mas você já tem vontade de estelionato? Como é que chama? Já viu? Estelionato emocional? Não, eu que é? uma coisa assim. Que a moça, o cara era casado
e se passou pra ela como se não fosse. E ele ficava inventando coisas pra ela e ela foi, tipo, pegando empréstimo pra pagar a dívida dele. Enfim, coisa de uns 2, 3 anos, eu não lembrava assim. E aí ela conseguiu, eles deram, ou consideraram que houve estelionato, que ela mentiu pra ele, só que não consideraram a indenização por dano moral. Então, assim, determinaram apenas material, pra ele reembolsar todos os prejuízos que causou. Mínimo, que nem se fosse um amigo. Por isso que eu tô falando, né? Qualquer pessoa tem que ressarcir. Não considerado moral, mas o ressarcimento é terminado. Pelo menos. Ele pegar que era presente. E o cara não tinha dinheiro nenhum. Não sei o quê, mas aí não. Pelo menos eu reembolso. Porque realmente, uma coisa que aparece direto lá na defensoria é esposa querendo indenização do marido. A gente terminou, mas por um tempão fui eu que sustentei a casa. Isso aí não tem, realmente. Então, no âmbito de namoro, eu acho que aí dá. Mesmo que não tenha sido estelionato. Você emprestou dinheiro, você não é nada da pessoa ainda, você não é casada, não tem regime de bens nem nada, eu acho que dá pra cobrar, assim. Vou emprestar dinheiro pra... Dá. Mas nesse caso realmente tem o que é criminal. Ele era amante dele, que ela sabia que ele era casado, mas ela falou que não, né? Enfim, parece que ela fez um monte de empréstimos, aí chegou uns 100 mil reais. Aí ele terminou e ela foi atrás, né? Normalmente é assim que termina a história. Que ele tinha várias namoradas, ele já tinha feito esse golpe. Pela internet. Pela internet tinha vários, ele parecia, mandava foto, precisava de dinheiro. Ele era bonitão. Não, esse que eu vi, era só. Era com ela? Ele tinha mulher. Tá. E, gente, tem uma aqui que me deixou estarrecida. O noivo não possui legitimidade para pedir indenização por danos morais em razão do falecimento de sua noiva. Nossa, Informativo 495 da STJ de 2012. Eu não vi mudança nisso aqui também, gente. Pelo menos não em informativos. Qual que é a questão aqui? Eles ficam tentando, é notória a tendência dos tribunais em considerarem apenas os pais, os ascendentes e os irmãos, e eventualmente consórcio como partes para o pleito. Então, o noivo ainda não é nada, entendeu? Qual que é a preocupação dos tribunais? Que quando alguém morre, essa pessoa tem o quê? 300 amigos? Todo mundo impedir dano moral, sabe assim? Todo mundo sente aquela perda. Então eles estão querendo indenizar só aquela perda que é muito sensível, porque senão a morte vai ser sempre ruim, né? Só que assim, noivo eu acho bem complicado. Mas, ó, o caso concreto deve ser analisado, né? Mas teve um informativo aqui bem categórico, dizendo que no caso de noivo não vale, mas assim, noivo de muitos anos, sabe? Você tenta jogar um caso concreto. Você não pode pedir indenização. Aí você vai ter que mostrar um caso concreto. Não é qualquer noivo, é há muito tempo, estamos quase casando, tínhamos um filho. Nem tem vínculo mais com os pais, é o único vínculo afetivo é o noivo. Não, muita gente você já comprou a casa. ou tem filho, alguma coisa assim, mas assim, né, gente, eu acho... Noivo, pra mim, se não é noivo, ok, né, gente? Só pai e mãe. Aqui os direitos de personalidade, isso aqui é mais que pacífico, a pessoa jurídica poderá sofrer dano moral. Esse é o tipo de questão fácil que cai no concurso para ter as fáceis, assim, ninguém pode errar essa. Aí aqui falando que o dano típico é isso, né? Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Mas também sofre dano moral. Se eu fizer uma reportagem, por exemplo, teve um caso aí esses dias, não sei se vocês lembram qual que foi, foi um suco, alguma coisa que era pra criança, que aí saiu uma notícia que tinha tipo assim, água sanitária, aí tiraram todo... Não, acho que o tal dinheiro era verdade. Acho que era desse, né? Eu acho que era, mas era que aí foram ver que não, que a pessoa que contaminou. E aí assim, todo mundo já jogou fora os seus suquinhos, o nome da empresa já vai lá pra lama e tal, e aí viram que a contaminação tinha sido lá privada, tinha sido consumidor mesmo. Aí é horrível, né? Eu lembro que ficou tipo uns 3 dias, todo mundo, tira quais são os lotes, quais não são tal, e aí virou que era privada, mas aí já teve abalo de crédito, né? Com certeza. Mas é complicado pensar no caso de danos morais, tipo esse consumidor vai pagar pra quem? Né, empresa. Ele continua sendo vulnerável. No caso de reportagem jornalística que encontra um exemplo, uma escola, e depois falando que houve um crime e foi comprovado que não houve, a escola consegue pedir danos morais pela
Consegue. Tem um caso lá triste, né, da escola base. Eu até estudei esses casos no meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz sobre imprensa e tal. É um caso mais... os grandes casos de erro de imprensa foi esse da escola base. E o cara acho que até morreu esses dias, assim. Divorciou, morava num apartamento de 12 metros quadrados aqui na Praça da Sé, nunca mais deu aula. A vida do cara virou um inferno, ele não tinha recebido indenização ainda. Assim, anos depois, os casos horrorosos, mas sim. Acabou com a vida deles todos. Não, fechou a escola e acabou com todo mundo que tava... Fechou a escola, depredado, acabou. Tem isso, depreda, queima, não sei o que lá. Tem um caso, é que eu acho que ninguém aqui, talvez nem todo mundo viveu esse negócio da escola base, eu não lembro, eu acho que eu era muito pequena, eu acho que foi tipo em 90, uma coisa assim. Mas teve um caso recente que tava com indícios de ser um caso assim também. Não sei se vocês lembram de um caso de uma médica, acho que no Rio Grande do Sul, Paraná, algum estado do Sul, que estavam dizendo que ela estava matando os pacientes na UTI. Vocês lembram? Eu li uma reportagem mais pra frente dizendo que tinha as chances desse caso aí ser um grande erro de imprensa também. Ela vai pra Júlia, então, falando que assim, aparentemente ela teve aquela síndrome lá que vários médicos têm de burnout, de tipo, uma estafa absurda, mas que não necessariamente ela matava as pessoas, entendeu? Que tipo, criaram um caso ali. Aí eu vi uma reportagem falando do tanto de prova que tinha sido produzida ali. Só que assim, quando você tá, eu vi o quanto eu tava comovida por aquilo, eu olhei a cara dela e, nossa, ela tem cara mesmo. E sabe, você começa a ser movido por aquilo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, tipo, destrói a vida das pessoas. Mas esse caso de escola típico, né, de abuso infantil, nananã, de repente a gente esquece, mas a pessoa fica sofrendo as consequências por anos. Aí aqui tem um julgado aqui que é bem importante, falando que pessoa jurídica de direito público não tem direito a danos morais em face de particular. Isso aqui tá falando sobre dano moral, né? Tá falando aqui, obviamente, dano material tem. Mas é sobre isso de ataques ilegítimos a pessoas jurídicas de direito público, assim. Fala mal de político, basicamente. E aí, assim, o entendimento é que não vai ter direito aqui, né? Fala, eventuais ataques ilegítimos às pessoas jurídicas de direito público podem e devem ser solucionados por vias legais, expressamente consagradas e tal. Então, aí fala, penais, injúrias e tudo mais, ou administrativas, soluções que se harmonizam muito mais com a exigência constitucional da estrita observância pela administração pública do princípio da legalidade, segundo o qual não lhe é dado a fazer nada além do que a lei expressamente autoriza. Isso aqui basicamente é para não colocar uma mordaça infinita nas pessoas, né? Se você não pode falar mal de político, ou você só pode falar coisa comprovada, quanto tempo você vai demorar para poder falar mal do... Tem um caso recente de uma moça que comentou, acho que é de uma cidade pequena, acho que não é aqui em São Paulo, que colocaram lá os gastos que a prefeitura teve com a restauração de um prédio. E aí ela colocou bem assim, um comentário besta, gente, que a gente tem que tomar cuidado. 50% foi pro bolso dos políticos. E ela foi condenada a pagar indenização pra cada... Acho que foi 20 mil pra cada vereador da cidade. E porque o juiz é amigo, né? Porque não é possível. Eu não sei se é real isso, mas repercutiu bastante no Facebook. Mas isso assim, você já deve ter ouvido bastante sobre a questão do crime de desacato, que é super questionável, justamente porque é um crime que só tem uma via única, né? Que é fazer com que as pessoas não possam falar contra nenhuma autoridade. E aqui é a mesma coisa, se você não pode falar mal da sua cidade, falar mal do minha rua tá esburacada, tô lesando o moral da pessoa jurídica, da municipalidade e tudo mais. Então o entendimento é assim, você pode até ter sanção administrativa, tira do ar, não sei o que lá, penal, mas moral não. Isso aqui, eu nunca tinha visto nenhum caso semelhante. É um informativo aqui que foi recente, até 2013 e tudo mais. Mas assim, imagino que possa ter casos mais extremos, entendeu? Você, tipo, tem bastante coisa. Eu sempre vejo fora do Brasil que o pessoal faz, tipo, uma foto de um sósia pelado do presidente, sabe? Assim, umas coisas bem pesadas, umas charges bem pesadas. Eu imagino que no Brasil, que a nossa liberdade de expressão tem bastante restrição, seria indenizado um negócio desse, sabe? Tipo aquela charge lá na França, um negócio daquele. Eu não imagino aquilo no Brasil sendo permitido, não, porque a nossa liberdade de expressão é bem mais restrita.
Mas, assim, falar mal de político não é assim, né? Falando sobre esse negócio de imprensa, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz assim, fiquei pensando sobre quais são as balizas, né? De o que a pessoa pode dizer e o que não pode. Porque se você for exigir trânsito em julgado de alguma coisa pra eu dizer que aquela pessoa cometeu um ilícito, quanto tempo vai demorar pra alguém poder falar, né? E que, por exemplo, o impeachment lá do Collor, ele se deu com base em indícios, entendeu? A opinião pública pressionou o judiciário. Então não dá pra exigir que a gente só possa falar do que é transitado e julgado. Então é interesse público conhecer os indícios contra pessoas públicas, né? Mas já contra pessoas comuns, não. Alguém jogar um boato sobre mim na internet, aí já não. Então assim, é difícil determinar o liame aí. Mas eu achei interessante, essa aqui pelo menos alguma coisa protetiva do cidadão, né? Falando agora sobre a transmissibilidade do dano moral, gente, vocês devem saber que o que se transmite não é o dano moral, obviamente. Mas o que se... Porque, né, o dano moral é pessoal, eu sofri, acabou em mim, né? O que se transmite é o direito à indenização, que tem natureza patrimonial. Então, o artigo 943 fala expressamente que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, quais são as possíveis hipóteses? O morto ajuiza ação ainda em vida e os herdeiros possuem legitimidade em prosseguir, em suceder. Normal, né? Aí habilita, abre prazo para habilitar e tudo mais. Ou então, se a pessoa que morreu sofre dano moral ainda em vida, mas não ajuiza ação, o herdeiro tem legitimidade para ajuizar? O entendimento é, se o dano ocorre depois da morte do titular, não produz efeitos jurídicos na pessoa que morreu, porque os direitos de personalidade se extinguem com a morte. Então, se aquela pessoa sofreu dano, está extinto. Tanto que eu não sei se vocês já repararam, quando o menor de idade morre em ação policial, tal, eles mostram o rosto da criança. Ou nem só em ação policial e tal, mas assim, acidente doméstico que morre criança, eles mostram a foto da criança. Agora, se a criança está viva, eles não mostram, é sempre aquela carinha embaçada. Mas se a criança morreu, eles já mostram, eu fico morrendo de dó. Mas aí já mostra. Por quê? Porque o direito de personalidade se extinguiu ali no momento, então meio que caiu no domínio público. O que acontece é que existem os danos indiretos. Então tem o caso dos familiares que sobrevivem serem afetados por aquela lesão ao direito de personalidade, que são os tais lesados indiretos. Então os herdeiros são considerados esses lesados indiretos pelas ofensas. No caso da pessoa ter sofrido dano em vida, no caso da pessoa ter sofrido dano em vida, esse dano é transmitido, porque aquele direito foi constituído em vida, então ainda não havia sido extinta a personalidade, e o artigo 943 fala expressamente que, ainda que ele não tenha ajuizado a ação, esse dano se transmite para os herdeiros, né? Teve até um caso agora, que eu ouvi essa semana, que eu estava de férias, eu fiquei toda atualizada nas notícias, agora eu já vou parar, acabou notícias na minha vida. Mas eu não sei se vocês viram lá no Rio de Janeiro, o Crivella, um pouquinho antes da eleição, a Veja lançou uma revista com ele lá, que ele tinha sido preso. E aí ele fala mal do delegado. Ele fala que o delegado, eu não sei o que era, ele fala que foi meio em abuso de autoridade, alguma coisa assim. E aí a família está super ofendida porque tá dizendo que tá falando mal dele como se ele tivesse prendido o Crivella em abuso de autoridade. O que tem que caracterizar aqui? Que a família está sofrendo dano, porque a memória do pai não. Então teria que comprovar que é um dano indireto. Então, recapitulando, gente, a pessoa que faleceu sofreu dano em vida, esse dano foi constituído. O direito de exigir reparação transmite-se com a herança. Então vai ser transmitido para os herdeiros no momento da morte, o princípio da Saizine lá. Morreu, transmite para os herdeiros. Se o dano ocorre depois da morte do titular, não. Então, por exemplo, esse caso de tirar foto da pessoa que morreu, vocês já viram isso? A coisa mais horrível do mundo. Esse caso, quem está sofrendo, tem que comprovar que quem sofreu dano, eu até já recebi gente na defensoria nessa hipótese, tem que comprovar que quem sofreu dano foi a família com a moral abalada, mas assim, não é difícil de comprovar isso também, né? E
Mas se no curso da ação morre, é a sucessão normal, que em qualquer ação judicial o juiz vai parar a ação, vai pedir para os herdeiros se habilitarem e tudo mais. A legitimidade do espólio. O espólio não tem legitimidade para postular a indenização, justamente porque esse é um direito que é transmitido com a morte. Então ele não integra o patrimônio do decujus, né? Ele é um direito que é transmitido aos herdeiros no momento da morte. Então o espólio não é a parte legítima. Já vi juiz extinguir por causa disso. É um erro considerado crasso aqui. Então, o direito no qual se funda a ação é próprio dos herdeiros, não o direito do decujus que foi transmitido. O espólio não tem legitimidade para buscar reparação por danos morais de ofensa pós-mortem à imagem e à memória da pessoa. Por outro lado, o espólio teria legitimidade para ajuizar a ação se o direito à indenização pertencesse ao falecido e tivesse sido transmitido com os herdeiros pela morte. Então, o dano anterior à morte transmite, dano posterior não transmite, é um direito pessoal dos herdeiros. Aqui, normal. Então, qual que é o entendimento? Que o direito de ação por dano moral é um direito de natureza patrimonial. Apesar do dano não ser, quem sofre o dano é a pessoa. Quando ele vai ser transmitido, ele é transmitido como um direito patrimonial de reparação, porque não fui eu que sofri, mas eu vou perseguir aquela reparação em lugar da pessoa que faleceu. Então, no momento da transmissão, ele é transmitido de maneira patrimonial. E é por isso que é transmitido para o patrimônio dos herdeiros. Aqui o enunciado da jornada aqui, artigo 943, o direito de exigir reparação a que se refere ao artigo 943 do Código Civil abrange inclusive os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima. Então, se for posterior e eu não conseguir comprovar que me afetou também, não vai receber. Assim, se foi depois que a pessoa faleceu. Mas aí eu tô dando brecha pro pessoal ficar lesando quem morreu e eu Sim. Isso sim. É o que eu tô falando, não é difícil de comprovar que se eu perco uma pessoa querida e começam a afetar de forma pesada os direitos de personalidade, eu vou ser afetada assim de forma indireta. Mas é isso, tem que comprovar que o meu moral foi afetado. Um exemplo foi aquele cantor que faleceu no acidente de carro e o vídeo foi divulgado da autópsia. Ai, foi divulgado? Foi, a família entrou com a ação. Mas ele é famoso, agora vai divulgar a autópsia minha. E a coisa que mais acontece, gente, a coisa mais horrível do mundo. Eu não sei o que dá de policial, cara do SAMU, médico, gente, eles ficam divulgando esses vídeos, é um absurdo. Nossa, enfim, eu acho um horror. Eu recebi uma moça que tinha acontecido isso, assim, ela veio e falou assim, nossa, no enterro já tava todo mundo com as fotos no WhatsApp. Nossa, horrível, gente, tem que ter responsabilidade de divulgar essas coisas. O motorista da Uber matou três Três maiores e um adolescente. Motorista da Uber. Mas era policial, né? Era policial. Só que as fotos dos meninos estão no WhatsApp. A foto deles é nossa. Ai, gente, eu já vi coisa no Facebook. A única vez na vida que eu dei uma discutidinha no Facebook foi numa página dessa, de policial, assim, que eu falei. Eu respeito a profissão de cada um, eu entendo os dilemas de cada um, não sou dessa. Mas assim, tá tão assim, um monte de gente sangrando, agora vão se ferrar, vingando morte alheia. Tipo, não é nem que o cara tava fazendo alguma coisa, vingando. Gente, enfim. O mundo não cada um no WhatsApp que você desacredita do ser humano. Que nem os atrasados do Enem, né, gente? Não, maldade. Eu vi um neném que era. Vocês viram que fizeram um camarote na frente de manhã? Torcendo pra ter um atraso. Enfim, aqui, lembrando que, gente, a indenização é comum que ela seja fixada em salários mínimos, né? A pensão, aí a súmula 490 traz que a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores. Isso aqui era uma grande briga. Por quê? Porque o salário mínimo, o que está falando aqui? Que pode ter indenização de dano moral fixada com base no salário mínimo, mas qual era a briga sempre? Sentença em 2012, apelou, definitivo em 2014. Qual é o salário mínimo? De 2012 ou 2014? Se você for com base no salário mínimo atual,
o salário mínimo teve um ganho real de valor ao longo dos últimos anos. Agora vai dar uma estagnada boa, mas nos últimos anos ele teve um ganho real absurdo. Se vocês forem da tabela, em tipo 96 o salário mínimo era, sei lá, R$86, era uma coisa assim, valor super baixo. Hoje em dia o salário está 880. Então teve um ganho real, não é que a inflação foi de 1000%, 1000%, não foi 1000%, é que ele teve um ganho real, ele compra mais do que comprava. Então não foi só a inflação, a atualização do valor. Então as pessoas ganhavam muito nessa discussão. Não, é salário mínimo, a sentença não falou, é salário mínimo, é salário mínimo. Acho que aqui foi pacificado aqui na súmula 490 do STF. Então é o tempo da sentença e ajusta as variações. Ajusta o quê? A correção monetária. Vai ajustando aquele valorzinho, vai sendo ajustado. Aqui, com relação à indenização por dano moral, quando você recebe um valor e você quer aumentar, normalmente o STJ não vai aceitar. RESP com esta finalidade, de discutir dano moral. Um dos fundamentos é o quê? Que é matéria de prova, né? Aí cai lá na súmula 7, de que o recurso especial não se dá a rediscutir matéria de prova. Recurso especial é o quê? Discussão de lei, né? Lei federal. Então, você manejar um recurso para discutir dano moral, ele não vai ser aceito, o valor, né? A ocorrência ou não, até que sim. Principalmente assim, se o nome foi escrito em cadastro inadimplente, não teve dano moral, isso aí é dano presumido, contraria a própria jurisprudência. Então, isso sim. Agora, valoração não. Mas, obviamente, tem que ter exceções nos casos muito peratológicos. Então a fixação ela só vai ser revisada se o montante for irrisório ou exagerado, em flagrante inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Difícil saber qual é o que é razoável, né? Mas enfim, é um valor que seja muito, muito diferente do que a jurisprudência vem fixando. Prescrição da pretensão de pedido de dano moral. Relação de consumo vai, na regra geral aqui, prescreve em 5 anos. Então, pretensão de consumo vai ser sempre 5 anos. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Quando é relação civil, não é de consumo, 3 anos, com base no 206 do parágrafo 3º do Código Civil aqui, que fala que prescreve em 3 anos pretensão de reparação civil. Então, essa aqui é uma cláusula geral, né, gente? Porque o dano moral entra nessa cláusula geral. Dano material, apesar de ser reparação civil, você vai ter que ver se ele está incluído num inciso mais específico ou não. Aí, sempre que não está, vai ter aquelas discussões e tudo mais, mas o dano moral está nesse inciso. Vamos fazer um teste, gente, para ver como a matéria foi apreendida. Aqui, Defensoria do Paraná. Vai ter Paraná daqui a pouco, não é? Quando que é? Tá para abrir, né? Que é uma prova que é das parecidinhas com a Defensoria de São Paulo. É correto afirmar. Vamos em todas as alternativas, todo mundo pensa qual. Sempre elas abrangem mais de uma. Ok, o uso da bateria. Ok. Então, tem como passar sem isso aqui? Não, né? Os slides. Não. Né? Tá. Então, ó, gente, sempre vai abranger mais de uma matéria, né? Não se assustem com isso. É sempre bom conseguir dar umas excluídas. Peraí, vamos ligar. Acho que eu vou colocar na cadeira. Né? Ele é vai. É correto afirmar a pessoa jurídica, porque não titulariza direitos subjetivos referentes à dignidade da pessoa humana, não é titular de direitos da personalidade, embora possa sofrer dano moral. B. A indenização por dano estético, a gente vai ver mais pra frente, na qualidade de espécie de dano moral, abarca não havendo falar em responsabilização autônoma do agente ofensor com relação aos danos psicológicos. Vocês vão ver melhor isso agora. É cabível a recusa ao pagamento da indenização acidentária civil baseada na falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, o seguro DPVAT, né? D.
D. O absolutamente incapaz não responde pelos danos que causar, tendo em vista a responsabilidade privativa de seus pais ou responsáveis. E, no caso de deterioração da coisa alheia provocada para remover perigo iminente provocado por terceiro, assistirá ao proprietário da coisa direito à indenização a ser paga pelo causador direto do dano, ainda que à luz da lei civil este não tenha cometido ato ilícito. Ai, eu usaria talvez na... Qual? E. Então, gente, não se assustem, tá? Eu passei penando nas questões, assim, vai penando, lutando questão a questão, assim, é difícil. O que acontece? Vocês precisam ter um domínio da matéria mais geral, porque aí vocês conseguem ir riscar acertar convicto vai ser difícil, entendeu? Acertar do tipo, nossa, com certeza eu passei porque teve umas 40 que eu sabia que era certa, não é assim. Prova da defensoria é, alternativa, assim, é difícil. Questões assim do tipo, com relação ao dano moral, 2 pontos, e as alternativas, não é sempre assim, um monte de questão, por isso que é uma prova muito cansativa. Jesus, é uma prova cansativa, porque a questão é a questão. São questões longas, é muito ruim, tem questão de uma página inteira. Mas, enfim, não vou passar uma por uma, a gente vai ver os danos mais pra frente, esse aqui a gente já viu. Professora, eu sendo a do meio, vou cobrar então o outro que foi o terceiro. Não é o outro, sim. Porque eu causei dano em alguém, porque um terceiro interviu. Então eu que tenho que cobrar, não é o fulaninho. Sim, do terceiro você que tem que cobrar. É uma daquelas hipóteses. Você paga pra ele, é uma daquelas hipóteses em que não é excluída a responsabilidade civil por ato de terceiro. É a tal da responsabilidade civil agravada. Porque você não tem responsabilidade, teve um ato de terceiro, então se não houvesse estipulação expressa, você não seria responsável. Mas tem aquela estipulação expressa, tá nos artigos mais pra trás. Então, você vai ressarcir e depois você vai pleitear. É o caso da pessoa que é fechada, ali o que eu falei. Você nunca sabe quem te fechou. Você gravou o número da placa ali? Nunca. Difícil esse. Então, a crítica que se tem aqui é que você está privilegiando o patrimônio em detrimento da pessoa. Porque a pessoa teve uma atitude nobre de desviar, sabe? E não causou dano, só que ela vai ser responsabilizada patrimonialmente. Não dá pra chamar ele solidariamente comigo, não? Não, se você tivesse sido pleiteado e você souber quem é a pessoa, dá, na relação de consumo, você denuncia ali e tal. Dá. É só porque assim, dá. Porque poderia obstar suas relações de consumo. Não sendo relação de consumo, você chama. Talvez o juiz fale, não, você vai cobrar, expressamente cobra em regresso, né? Aquela cobrada em regresso, mas dá. Outra questão. Sobre o sistema de responsabilidade, sempre cai questão de responsabilidade civil, gente, por isso que tem tanta súmula, porque sempre cai, assim. Inclusive, tem uma aqui que é bem controversa, quer ver? Nessa anterior. Aqui, ó, o absolutamente incapaz não responde pelos danos que causar. Esse aqui eu acho que está fazendo remissão ao caso dele ter patrimônio. Lembra que eu tinha falado? Acho que é esse o caso, porque em princípio ele não responde mesmo. E a responsabilidade dele é subsidiária, né? Se os pais não tiverem, vai para ele, contanto que não reduza ele a penúria e tudo mais. Mas é um caso bem específico. Essa aqui é meio pega-trouxa. Aí, sobre o sistema de responsabilidade civil, é correto afirmar: no caso de atropelamento por veículo dirigido profissionalmente, a pretensão de reparação civil das escoriações e fraturas sofridas pelo pedestre sob prisma do direito civil exigirá a prova da culpa do motorista ofensor. B. Moradora de Curitiba perdeu o horário para a realização de prova de segunda fase de concurso realizado em Manaus em razão do atraso no voo devido à greve dos pilotos em determinada companhia aérea. Essa situação caracteriza o chamado dano reflexo por ricochete. Não, é o dano dela, né? Pode até discutir se ela vai ser responsabilidade, mas é dela, né? C. Pessoa embriagada que atravessa a larga avenida fora da faixa de segurança e correndo, vindo a ser atropelada por um motorista que trafegava acima do limite de velocidade, deve ser indenizado integralmente com base no princípio do restituto interno. Não.
Microempresário contrata as empresas X e Y para o transporte cumulativo de uma carga que deixa de ser entregue em seu destino. Nesse caso, cada transportador deve responder pelo eventual descumprimento do contrato relativamente ao percurso, podendo opor tratar-se de obrigação de meio. A gente viu lá na outra aula a questão da responsabilidade do transporte. Essa aqui está errada também. Famoso artista de rua que tem sua imagem veiculada em propaganda comercial sem sua autorização terá direito à indenização independentemente da demonstração de prejuízo. Essa aqui é súmula, né? Eles não falam que é súmula, mas está sumulado. Essas aqui, ó... Não, essa aqui com certeza está errada. Essa aqui... Ah, não, essa aqui eu comecei a ler e falei, putz, a jurisprudência vai variar. É porque aí ele joga uma alternativa bem erradona, aí você consegue riscar. Porque se dissesse, quando eu comecei a ler, eu falei, será que vai dizer que cabe ou não cabe? Porque isso aí é jurisprudência, vocês viram. Mas aí aqui fala uma coisa bem erradona. Aí é aí mesmo. Viram, gente? O conhecimento está entrando. Agora a gente falando sobre dano estético. O dano estético é complicado, inclusive naquela questão que eu mostrei de antes, que fala aqui, ó, quer ver? Que foi considerada errada. A defensoria tem umas que dá raiva, gente, que todo mundo fala, tá contrariando a jurisprudência, contraria a súmula. Teve uma na prova que eu passei que contrariava a súmula e era a certa. Só que era entendendo a defensoria, assim. Uma amiga minha fala até hoje, contrariou a súmula. Mas em princípio, gente, vai na súmula, tá? Nem tudo na defensoria é pró-réu, pró-réu, pró-réu. Era uma questão de penal. Nem tudo é pró-réu. Vai conhecimento estrito, assim, não é? Ah, tudo que foi pró-réu você marca, não é? Mas era um caso que você tinha conhecido na defensoria. Eu achei, é meio sacanagem essas aí. Eu acho que tinha que ser anulada, mas não foi. Aqui falam, a indenização por dano estético, na qualidade de espécie de dano moral, abarca este, não havendo falar em responsabilização autônoma do agente ofensor com relação aos danos psicológicos. Essa aqui tem discussão, entendeu? Por isso que eu falei que é meio complicado, porque eu vou... Que besteira, meu Deus do céu. Volta na setinha. Deixa eu ver se eu parei tipo assim nos 50, não foi? Foi, espera aí. 55. 4. Que horas acaba a aula mesmo, gente? 10h40. Ah, tem pouquinho tempo. Tá, dano estético. Então, é uma anterior. O dano estético desses novos danos, ele é relacionado a uma transformação morfológica da pessoa. Ela tem que ser externa, não precisa ser aparente. Pode ser na barriga, pode ser... Ninguém precisa ficar vendo o centro, mas ela é uma morfológica externa. Então, perder o apêndice não é dano estético. Já tem até jurisprudência nesse sentido, tá? Claro que tem dano moral, pode ter dano material, mas não é o que é chamado de dano estético. Então essa transformação morfológica, interna e externa aqui está escrito, aparente ou não aparente, cortes, cicatrizes, queimaduras, deformações, aleijão, perda de óleo e tal. A natureza é discutível, é por isso que essa que é a questão, ó. É lista a acumulação de indenização de dano estético e dano moral. Essa súmula dá a entender que são categorias autônomas, que é dano moral e dano estético, tanto que você pode acumular. Mas há entendimento de que é uma categoria autônoma de dano moral, mas que não deixa de ser dano moral. Eu vou colocar aqui as posições no próximo slide. Então, assim, tem uma certa discussão. Vale a pena vocês darem uma aprofundadinha só para saber, porque esses danos novos são os que costumam cair, assim. Enfim, eu vou ler mais pra frente. Então, aqui, ó, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo há tempos que o dano estético é algo distinto do dano moral, pois no primeiro há uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa. Já o dano moral é um sofrimento mental, dor de mente psíquica, pertencente ao foro íntimo. O dano estético seria visível, porque é concretizado na deformidade. Então, assim, em geral, o STJ entende que são coisas distintas, dano moral e dano material, por isso essa súmula. Aqui, mesmo que seja parte coberta e tal. Aí, eu trouxe aqui alguns entendimentos, né? O Youssef Carrari, todo dano estético em sua amplitude conceitual representa um dano moral, devendo como tal ser indenizado. Então ele é da teoria de que é um tipo de dano moral,
que você pode até pagar de forma diversa, mas ele vai ser um tipo de dano moral, que sempre será. Então essa alteração morfológica faz sentido, né? Porque ela causa dor moral, você ter tido aquela alteração. Se ela te causar também uma perda de capacidade laborativa e tal, ela tá em outra categoria de dano também, acumulável. Mas que realmente essa dor psíquica, essa vergonha, essa repulsa, realmente afeta a moral, né? Aqui, outro autor, o dano estético é a espécie do dano moral, que é o gênero, constituído de dano estético em modalidade de dano moral que lesa um dos direitos da personalidade, a aparência física. Então, um dos direitos da personalidade lesado, porque o dano moral são aqueles danos que afetam os direitos da personalidade. Um deles é a aparência física, então você está afetando uma dessas esferas do dano moral, que é o dano estético. Porque os meus direitos de personalidade são amplos, eu tenho uma reputação, eu tenho um nome, e eu tenho a minha estética. Então, se afetou uma dessas esferas. Já esse Antônio Jovado Santos, eu coloquei aqui a opinião dele, que assim, é minoritária, mas só para vocês saberem, ele diz que assim, não é uma categoria autônoma, ele ou é moral ou material, entendeu? Que ele tem essas duas formas, mas que ele não é autônomo. Então, enfim, mas é bem minoritário isso, só para vocês saberem dos entendimentos. Aí tá bom, vamos falar agora sobre dano moral coletivo. Vale a pena aprofundar um pouquinho dano estético, tá, gente? Falando agora sobre dano moral coletivo. São os danos que atingem vários direitos de personalidade. É diferente do dano difuso, como vocês sabem. Então, envolve interesses individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito, em que as vítimas são identificadas ou identificáveis. A indenização é destinada para várias vítimas. Nem sei o que eu quis dizer aqui, divergência, mas defender na defensoria. Sei lá o que eu quis dizer. Esses aqui são alguns dos embasamentos do dano moral coletivo, que são direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então aqui está falando de dano moral, individual, coletivo e difuso. Então aqui está expressamente abarcando. E outra coisa, a própria natureza da relação de consumo faz com que essa reparabilidade, em alguns casos, só seja possível mediante o dano moral coletivo, que é o típico caso do faltou um pouquinho de todinho, assim, ninguém vai litigar isso sozinho. Só que há um dano, e se o consumidor tem direito a essa restituição integral, é só pela via coletiva mesmo. E aqui no inciso 7 fala que o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica dos necessitados. Então, está falando aqui do acesso à justiça. É aqui que eu estou falando, casos dos indivíduos que individualmente não teriam interesse em litigar. Precedentes aqui. Caso das pílulas de farinha. As pessoas são identificáveis, né? Você consegue saber quem foram essas mulheres que tomaram as pílulas de farinha. Eu já peguei a ação dessas pílulas de farinha lá no Central. Você tem que o quê? Comprovar a cartela, entendeu? Porque é de difícil prova. Então você tem que comprovar que você comprou aquele lote e tudo mais. Aí tem lá a caixinha, a nação e tudo mais. Eu até peguei um caso, não sei se eu contei pra vocês, que o juiz falou que dar indenização por dano moral nesse caso seria violar a dignidade da criança, porque você estaria premiando a mãe pagando pra mãe pelo sabor de ter tido um filho, mas assim, a gente tá falando do direito ao planejamento familiar, né? Você ama seu filho, legal, mas você tinha que ter direito de escolher isso, né? Então aqui tem os casos individuais, tem coletivos, esse aqui rendeu várias ações. Tem aqui o caso dos caixas inacessíveis, que eu já mostrei pra vocês, que é a questão de acessibilidade, difícil acesso mesmo. São 2 casos. Agora a gente vai entrar em danos sociais e difusos, que é outro tipo, vocês devem imaginar por quê. Porque as pessoas não são individualizáveis. Então os danos sociais são aqueles que causam rebaixamento no nível de vida da coletividade e que decorrem de condutas socialmente reprováveis. Lembrem dessa expressão, rebaixamento no nível de vida da coletividade. Essa é a grande definição do dano social, assim, aquele chavão que você precisa ter para começar uma resposta escrita na prova.
Então, a sua fixação concretiza a função pedagógica da responsabilidade civil. Você tira do dilema do juiz que está enriquecendo alguém. Ele está zelando pela sociedade como um todo. Aquilo lá que a gente falou. Dos casos em que o juiz fala, não, mas fulano vai receber tanto por aquilo lá. Não, mas aí nesse caso você zela pela sociedade como um todo. E aí a indenização sobe mesmo. Você vai conseguir ver aquilo de uma forma global, porque o juiz vê sempre individual. Então vai ter um juiz que vai ver de uma forma global. Qual que é o faturamento dessa empresa? Quanto que é o suficiente para que ela seja afetada a parar com essa prática que é nociva ao mercado, né? Que é uma conduta socialmente reprovável. Aí aqui, falando que o conceito mantém uma relação direta com aqueles princípios básicos do Código Civil, socialidade, né? A valorização do nós em detrimento do eu. Então você para de perseguir uma reparação individual para perseguir uma reparação que seja benéfica para toda a sociedade, né? Então é totalmente, primeiro, moderno, porque está dando cumprimento a esses princípios do Código de 2002, que ainda estão em uma progressiva efetivação. E também atende à sociabilidade ou socialidade. Os danos difusos envolvem interesses em que as vítimas não podem ser identificadas, ou seja, toda a sociedade é atingida. A indenização vai para um fundo de proteção, por exemplo, um dano ambiental vai para o IBAMA, enfim, ou instituição de caridade a critério do juiz. Teve um caso famoso na defensoria que tomou os noticiários e tal, que foram aquelas declarações do Levi Fidelix. Vocês lembram que ele fez umas declarações homofóbicas? O núcleo de discriminação da defensoria entrou com uma ação, que aí é o que a gente fala, né? As ações individuais, eles não querem dar nada. Ele foi condenado a tipo 500 mil reais. E aí era para um fundo de combate à discriminação e tudo mais, né? É um caso de dano moral coletivo, porque você não consegue nem saber quem são as pessoas que viram, as pessoas que ficaram afetadas. Não é conseguir compensar o patrimônio moral dessa pessoa. O que você vai conseguir pegar esse dinheiro, ir para a sociedade para que sejam feitos investimentos que façam com que aquela conduta aconteça cada vez menos. Ou seja, conscientização e tudo mais. Aqui a gente estava falando sobre a questão de cirurgia, tem aqui uma indenização coletiva aqui. A condenação da AMIL por reiteradas negativas de internação. Eles ficam negando para ver se alguém morre, para ver se alguém desiste, se paga particular e tal. Aqui foram alguns tipos de condenação, né? Dano moral e tudo mais, e o dano social. Necessidade de se coibir as práticas reiteradas de recusa nos cumprimentos de contratos de saúde, indenização em caráter expressamente punitivo, no valor de R$1 milhão, que não se confunde com a destinada ao segurado, revertida ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Então era uma ação individual que o juiz aproveitou e condenou ao dano moral coletivo a ser destinado ao Hospital das Clínicas. E aqui também litigância de má-fé. Esse argumento parece com aquele que você disse que tem nos Estados Unidos para coibir, para educar, para mudar mesmo esse sistema. Foi o que eu falei antes, que é isso. É a efetivação dessa teoria do desestímulo, sem você enriquecer alguém sem causa. Né? Eu já tinha pensado nessa hipótese, mas de alguém fazer isso, não conhecia esse acordo. Mas, por exemplo, o juiz ele fez isso por si próprio, não teria que estar no pedido? Uma indenização? Eu não vi a ação. Numa análise assim, mais formal, teria que estar no pedido sim. Se for um juiz bem progressista, ele pode atuar aí meio de ofício, assim. Mas eu acho que devia estar no pedido sim. Ou então, um pedido meio genericão, sabe? Ele pode ter pedido dano moral e aí o juiz falou, tudo bem, eu dou, mas eu não vou dar pra você. Entendeu? Eu acho que pode ter acontecido um negócio desse. Seria lindo, podia acontecer cada vez mais. Dividir, né? Não, a vítima deve ter recebido. Aqui, ó, dano Ele moral. coloca que não se confunde. Não se confunde. Ele fala que não se confunde. Não, isso é maravilhoso. A defensoria às vezes entra com uns pedidos de tal coisa e fazer um programa na televisão a respeito de tal coisa, sabe? Umas coisas mais coletivas. Fazer um monumento nas ações, acho que de questão da ditadura, pediram pra fazer um monumento, sabe? Tem alguns outros tipos de reparação que não necessariamente são dinheiro, assim. Que são coisas legais que dá pra pensar. Um amigo meu teve um problema com a decolar, que ele vai falando mal, né? Mas de compra passagem,
Aí, um dia depois você sabe, a sua passagem não deu certo por um problema na falha do cartão. Mas você fala, mas que falha? Aí você vai ver a passagem está muito mais cara. Só que nisso, seus amigos já compraram, você já reservou o hotel, aí você vai lá e compra mais caro. Aí, uma prática absurda que acontece muito. Aí meu amigo entrou, peguei nas causas, só recebeu o valor da ação. É um típico caso que tem que fazer um pedido desse, pra eles pararem. Imagina quanto eles lucram fazendo um negócio desse. Aqui tem uma tabelinha diferenciando danos morais coletivos e danos sociais ou difusos. Acho que já deu para entender. Se vocês estudando precisarem de uma sistematização, tá aí. Obviamente não há, eu trouxe aqui um entendimento aqui jurisprudencial, que não há óbice na acumulação do dano moral coletivo, do dano difuso. Enfim, dá para ter ação, eu não sei nem se eu trouxe um precedente. Tem uma ação que tem assim, tudo, uma condenação, não tem. Mas assim, dá para ter condenação de tudo, individual, coletivo, moral e tal. Vamos falar rapidinho aqui da perda de uma chance, acho que eu vou parar antes do debate. Os danos pela perda de uma chance, eles estão cada vez mais populares, né? O difícil é comprovar que era uma chance real de ganho. O que é a perda de uma chance, né? Aqui é uma teoria francesa que admite a reparação dos danos que decorrem da frustração de uma expectativa ou da perda de uma oportunidade que possivelmente ocorreria em situações normais. É uma perda de uma oportunidade de ter um ganho material. Tem aqui o enunciado da Jornada de Direito Civil, falando que a responsabilidade civil pela perda de uma chance não se limita à categoria dos danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais, a priorísticos. O caso que eu citei para vocês é um caso que a chance não é real. O cara comprou o bilhete da loteria, então não é real. Mas eu trago aqui alguns casos desse dano. Então, assim, o dano pela perda de uma chance é um desses danos modernos, mas ele pode se consubstanciar em dano moral ou dano material, tá? Tem aqui perda de prazo por advogado, gente. É perda de chance, isso aqui. Então, se você deixou de recorrer, a pessoa pode entrar contra você falando que era perda de uma chance. A chance de reverter o processo, a chance de ganhar. Ou deixou de recorrer ou perdeu um prazo. Aqui, outro dia a defensoria fez uma besteira lá, o moço veio e ele já tinha perdido o prazo, porque não entenderam que ele queria recorrer, acharam que ele queria entrar com uma ação nova, demoraram para agendar. Aí ele falou pra mim, e eu quero entrar contra a defensoria, eu falei, ele tem direito, perdeu de uma chance. Mas era uma ação que ele não tinha nenhuma chance de ganhar. Ele tinha entrado no JEC, era uma ação muito, 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 muito fraca. Então, assim, nesse caso, eu não vislumbrei uma possibilidade real de ganhar, entendeu? Mas se tivesse, ia ser defensoria contra a defensoria. Ia ser um defensor entrando contra a defensoria. Aquela alternativa da moça que perdeu a prova do concurso. Sim. Se no final estivesse falando da perda de uma chance... porque assim, aquela que eu falei. Não é certeza que o tribunal ia dar. Aliás, por exemplo, se ela estivesse na fase oral, em que mais da metade passa, é uma coisa. Se ela estivesse na primeira fase, que passa 1 para 100, é outra, entendeu? Da questão da chance real dela ganhar. Ela ia ter que comprovar a chance real. Que ela já estava passando em quase todos os concursos. Ela mostrar o quanto ela se desempenho, Porque assim, o dano material com certeza, dano moral eventualmente também, da pessoa estar se preparando há 1 ano e não conseguir chegar na prova, também. Agora, dano pela perda de uma chance tinha que ser muito, muito claro, assim, entendeu? Uma fase oral é uma coisa, perder a fase oral, se bem que o juiz ia poder falar, por que não foi antes? Ai meu Deus, fiz de novo! Qual slide tá, gente? 62. Perdão, gente. Aqui o meu tá no PDF. 62. Tá. Aqui perda de prazo. Esses casos da perda de uma chance são os que eu acho mais legais. Esse aqui não é tanto. Perda de chance de cura. Contra médico também é possível. Diagnóstico errado. Esse tipo de coisa. Contra médico tem bastante. Ó. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual a gente frustra uma vítima de ganho. Tá? Aí fala aqui, com quanto você já viu? Enfim, é caso aqui. Indenização, o valor deve ser calculado na proporção do prejuízo. Enfim, perda de chance de cura é uma possibilidade também, contra médico.
Aqui de concurso, ó, exclusão. A turma decidiu não ser aplicável a teoria ao candidato que pleiteia indenização por ter sido excluído do concurso público após a reprovação no exame psicotécnico. De acordo com o ministro, tal teoria existe que o ato ilícito implique perda da oportunidade do lesado obter uma situação futura melhor, desde que a chance seja real e tal. No entanto, só isso que no caso o candidato foi aprovado apenas na primeira fase, aqui o que a gente falou, apenas na primeira etapa do certame, não sendo possível estimar sua probabilidade em ser, além de aprovado no final do processo, também classificado dentro da quantidade de vagas. Então o que foi? Provavelmente nesse caso o psicotécnico era num estágio bem inicial. Aí ele não passou, aí depois ele comprovou que era para ele ter passado, só que ele perdeu o prazo do resto do concurso. Então nesse caso não aplicou a teoria da perda de uma chance. Esse caso é o que eu acho mais legal. O cara tava no final do show do milhão. Vocês lembram do show do milhão, gente? É da geração de vocês. Show do milhão, 4 alternativas, nenhuma estava certa. Aí também é sacanagem, né? Aí o que ele recebeu? 1/4 do prêmio. Que era a chance dele ganhar. Mas se nenhuma tava certa? Então. Porque assim, tinha que ter uma certa. Eu posso ter um artigo se o advogado tivesse questionado sobre ele. Eu acho a complicado. alternativa estava errada. Tinha uma parte da Constituição que falava que poderia. Tem que dar alternativa. As 4 estando erradas, se a gente considerasse que, enfim, estando uma certa lá, era uma chance muito maior de ganhar, né? Mas assim, ou então que ele tinha chegado na final, a chance dele acertar. Mas enfim, o entendimento foi 1/4 do prêmio, que essa era a efetiva chance que ele tinha de receber. Mas aí não tinha nenhuma certa. Sim, mas se tivesse uma certa, era sempre 1 em 4, entendeu? Você sempre tinha 25% de chance de acertar, entendeu? Teve um caso também, só que esse foi a primeira instância, então por isso eu não trouxe, do cara que ele estava, um dos 16 aprovados pro Big Brother, e aí ele disseram que ele tinha vínculo com alguém da Globo e ele foi excluído. Depois ele provou que ele não tinha. Aí ele recebeu 1/16 do prêmio, que era a chance dele ganhar. E que ele não tinha nenhuma certeza de que ele ia ganhar o prêmio. Outro caso de aplicação de perda de uma chance. Gente, aqui só para terminar, são as cláusulas excludentes do dever de indenizar. Isso é assim, na defensoria isso não importa tanto, porque relação de consumo não vai ter, e se tiver ela vai ser nula, mas é uma cláusula que também vem ganhando aí. Um amigo meu até publicou um livro sobre essa questão, é bom saber, e está no edital também. Não constituem atos ilícitos, aqui está falando sobre o legítima defesa e tudo mais e tal, e aí aqui não, gente, essas são as excludentes, eu achei que era cláusula excludente, acho que eu não vou falar sobre isso aqui não, que a gente já falou. Vou para a cláusula direto. Isso aqui eu estou falando sobre legítima defesa, estado de necessidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante. Não, isso aqui tudo a gente já pincelou. É que eu deixei aqui para ficar completinho. Exercício regular de um direito. Tá, não, isso aqui tudo a gente já falou. Aqui só para vocês saberem que o Ministério Público tem a legitimidade para ajuizar CP em favor de coletividade com relação à inscrição indevida no cadastro de Serasa, tá? Eu não imaginaria que teria, porque você pensa que é um bando de particular, né, interesses patrimoniais, mas tem. Aí aqui, excludentes do nexo de causalidade, você excluiu o nexo, né? Você não excluiu o dever de pagar, você exclui o próprio nexo daquela responsabilidade, que é culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. E, enfim, eu trago alguns casos em que mesmo com caso fortuito e força maior você vai ter que pagar. Se vocês vêm depois, pra gente começar a alugar, porque isso tudo a gente já passou. E aqui eu trago um enunciado novo, que é esse aqui. Diante da sentença penal condenando a prática de homicídio culposo, o juízo civil, ao apurar a responsabilidade civil decorrente do delito, não pode, com fundamento na concorrência de culpas, afastar a obrigação de reparar, embora possa se valer da existência de culpa concorrente da vítima para fixar o valor da indenização. Então esse aqui houve concorrência de culpas,
o juízo criminal analisou, o homicídio era culposo e houve concorrência de culpas. Aí o entendimento aí o que acontece? Provavelmente o juiz de primeira instância tirou a responsabilidade porque houve concorrência de culpas. Então, no criminal, ele não foi responsabilizado. Aí veio para o civil, o juiz também excluiu. Mas você está falando aqui, você pode reduzir com base na concorrência de culpas, mas não excluir. Meio óbvio com tudo que a gente já falou, só que é informativo bem recente aqui. Aí aqui, só que eu queria falar sobre a cláusula de não indenizar, que é a cláusula de responsabilidade, que ela é considerada também pela parte da doutrina como uma excludente de responsabilidade quando existe essa cláusula no contrato. Ela somente vale para casos contratuais, obviamente, porque os casos extracontratuais são os casos em que a responsabilidade ela advém de ato ilícito. Ato ilícito é relacionado com a ordem pública, né? Porque você não tem nenhuma relação com aquela pessoa e ela vai cometer um ato ilícito contra você. Então, pela preservação da ordem pública, ela tem dever de te indenizar. Então, quando toca na ordem pública, você não pode abrir mão do seu direito. Então, você não vai poder ter uma cláusula de não indenizar. A cláusula também não incide nos casos em que houver conduta dolosa do agente ou na presença de atos criminosos, também por causa da questão da ordem pública. Também fica em xeque a estipulação para a limitação e exclusão de danos morais, porque dano moral envolve direitos da personalidade, tidos como irrenunciáveis. Então também não vou poder ter uma cláusula de não indenizar quando a pessoa me causou dano moral, porque eu não posso abrir mão do direito da minha personalidade, nem que eu queira, né? Aí aqui falando que ela é nula quando inserida em contrato de consumo, obviamente, contrato de adesão também. E aqui também tem aqui entendimento de que ela não tem validade. Você não pode, num contrato de segurança, colocar que você não vai indenizar. Ainda que ocorra um dano, eu não vou indenizar, porque é a própria natureza do contrato. Isso aqui foi decidido em jurisprudência. E no contrato de estacionamento, isso aí é o mais próximo da gente, a mesma coisa. Lembra aquele papelzinho? Ainda tem, né? Não somos responsáveis por nada. Sim, né? Porque a própria natureza da contratação pressupõe a guarda do seu veículo, porque senão perde totalmente a função social desse contrato, né? A empresa responde, aí aqui tem uma súmula, a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Já houve a discussão sobre o estacionamento gratuito, mas também a jurisprudência majoritária é que é uma vantagem econômica indireta, então responde sim. Última questão de concurso, Defensoria São Paulo. Deixa eu ver se é a última vez, gente, para não ficar gerando expectativas injustas. Já passei a seta. Ai, que burra. Gente. Volta, agora não quer voltar. Putz, grilo. Foi. Finjam que não viram, gente. Gente, vocês já viram que na dúvida é E, né? 3 vezes. Quer dizer algo, hein? Sobre responsabilidade civil, é correto afirmar que no julgamento do RESP tal, gente, não esperem da defensoria que eles vão te pegar no número do RESP, tá? Porque aí é sacanagem. Proferido em tal, ou na data, o STJ decidiu pela aplicação do prazo prescricional trienal do Código Civil às ações indenizatórias por responsabilidade civil do Estado em detrimento do prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/32. B. O Código Civil adotou a teoria da responsabilidade civil subjetiva, deixando o Código de Defesa do Consumidor a disciplina da responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Não, gente, lembra? 927 a gente viu bastante lá no começo do prazo. C. A responsabilidade civil por atos... Gente, esse aqui eu não sei, porque eu não tô nem... Eu achei que ia citar o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei aqui eu nem sei o que é. Mas... então, eu não sei o que é. Eu achava que era consumidor e ia falar que estava errado. Mas eu nem sei o que é esse decreto aí. A responsabilidade civil por atos de terceiro é fundada na culpa presumida, como nas hipóteses da culpa em vigilando, da culpa em erigendo, sendo que os terceiros respondem solidariamente com os autores do ato ilícito pelos danos causados ao ofendido. Então falamos que não é mais assim. Agora é objetivo. D. O Código de Defesa do Consumidor não equipara as vítimas do evento danoso aos consumidores na responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço. Eu não dei consumidor para vocês devem saber, né? É o consumidor bystander, não faz distinção. Vai ser na proporção do seu dano, né? E
a redução equitativa da indenização na hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano representa exceção ao princípio da reparação integral do dano. Coroando tudo que falamos, exatamente, lembre-se do bendito caminhão na Santa Maria. E aqui depois, gente, vocês leem, tá? Tá bem completinho da seguro DPVAT. É importante, porque a gente pega bastante ação, tá? Que são o seguro obrigatório de veículos. É a pessoa que sofre um acidente de carro ou as pessoas dependentes da pessoa que morre recebem esse seguro. Ela não precisa ter pago, ela não precisa estar no carro, ela pode estar de bicicleta e ela vai ter direito a esse dano. Por quê? Porque é um seguro social. O Estado faz com que os donos de veículos paguem esse seguro para que no momento que a pessoa sofre acidente ela tenha uma indenização a receber. Então não interessa se você estava em dia com o pagamento do seu DPVAT. Se a pessoa que te atropelou estava em dia com o pagamento, não interessa. Ele é um seguro social, essa é a finalidade. Mas tem várias estipulações, né? Tem uma tabela, tipo, você perdeu um braço, tá mancando, vai receber 70%, 30%, 10%. Prescrição é sempre uma questão. O valor antigamente era fixado em salários mínimos, atualmente ele é fixado, ele está congelado já desde 2007, R$13.500 por um lobby aí das seguradoras. Você pode pleitear contra qualquer uma das seguradoras que está nesse pool, que são quase todas, ou direto contra a seguradora líder. Enfim, tem algumas coisas específicas que vale a leitura, mas está bem completinho. Gente, obrigada. Eu acho que essa é a minha última aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda. Estou à disposição. Às vezes eu demoro. Teve umas pessoas que me mandaram no Facebook e quando a gente não é amigo no Facebook, a mensagem vai para um lugar estranho. Então eu demorei para ver umas mensagens. Mas assim, estou à disposição. Saindo o resultado das provas, me contem. Estou cheia de expectativa, gente. Beleza? Aí.